Relatos de esferas de luz alaranjadas são registrados em todo o mundo. Estou vendo uma série de luzes no céu. Estão se mexendo. Mas tudo que a maioria das testemunhas diz ter sentido foi medo. Ela começou a gritar e não saía mais depois que escurecia. Qual a sensação que você teve? Aqueles que viram as luzes... Eu trabalhava na patrulha rodoviária do estado do Missouri. Relatam estranhas ocorrências. Quanto mais longe eu ia, mais perto as luzes ficavam de mim. E eles querem que esses encontros assustadores tenham fim. Estão assustados. Algumas pessoas morrem de medo das luzes. Estou vendo as luzes, olhem. Evidências em vídeo mostram que algo está acontecendo, mas ninguém consegue entender. Uau! Nossa! Mas o que pode ser? Não há explicação para o fato. Não existem fontes conhecidas do que esteja causando isso. Seria esta presença um aviso do que está por vir? A bola parou a 1 metro de mim e ouvi uma voz dizendo: não encoste ou você morre. Este é o caso número 92207. Presença sombria. Caçadores de OVNIs. Nós investigamos esferas de luz ou orbes ano passado em Indiana. Pois adivinhe, elas voltaram. E desta vez vamos investigar outros aspectos do caso. Uma presença sombria. Várias pessoas relatam um assustador contato que envolve pesadelos, dores de cabeça, terríveis premonições e, às vezes, verdadeiros confrontos com esses globos. Eu acho que esses OVNIs esféricos não são nenhuma novidade. Se a gente lembrar do projeto Livro Azul, houve todo tipo de relato de OVNIs esféricos. Isso vem acontecendo há muito tempo e faz parte da ufologia entender o que são essas bolas de luz. O pico de relatos de orbes é um fenômeno mundial, de Porto Rico à Austrália. Mas observamos um padrão de aparições no Missouri, Indiana e Arizona por alguma razão. Então é preciso investigar o fenômeno e descobrir o que está acontecendo. Essas esferas não são necessariamente OVNIs. Existem tantas explicações convencionais que não têm relação com qualquer tipo de comunicação extraterrestre. Tem as convencionais e as não convencionais. Então eu acho que precisamos investigar o caso e tentar chegar ao fundo do significado dessa presença ruim. O respeitado investigador Ted Phillips tem explorado o fenômeno há 2 décadas e se concentrado em uma área especial do estado do Missouri que ele chama de Área X. As pessoas relatam pesadelos, mutilação animal, perseguições e um profundo medo desses visitantes indesejados. Elas estão tão assustadas com os OVNIs que não querem aparecer. Oi, Ted, como vai? Tudo bem. É bom te ver. Igualmente. Mas o investigador Ted Phillips ganhou a confiança da comunidade e vai dividir conosco alguns terríveis relatos que as testemunhas contaram. Tivemos uma grande frequência de atividades de esferas luminosas. Eu trouxe algumas fotos e vídeos para dar uma ideia melhor do que realmente estamos falando. Os orbes de luz têm tamanhos entre uma bola de beisebol e de basquete. Elas fazem voos e manobras e às vezes entram num padrão de ioiô, para cima e para baixo, depois da esquerda para a direita. E fazem isso por um longo tempo. Olhem lá! Uau! Nossa! Eu vou chamar o Ted, cara. A maior duração das aparições foi de 1 hora e 30 minutos. Então já eliminamos coisas como bolas de gás ou luzes terrenas por causa dessa duração. Recentemente, a maioria dos objetos foi vista no solo. É aí que entra um pouco do fator medo. E como isso afeta os humanos? Garganta seca, uma leve náusea, enxaquecas fortíssimas e pontos de cor na visão. A gente nunca ouviu histórias desse tipo antes, de interação de orbes com seres humanos. Acho que
Estamos diante de um encontro imediato de 5º grau. Nossa, isso foi incrível. Ronnie, ligue a filmadora. Já houve alguma fatalidade ou então ferimento em relação a essas aparições? Houve um caso, um dos melhores. Uma garotinha pulava em cima de uma cama elástica e viu, a essa distância dela, uma esfera de luz. Ela caiu e teve uma torção no tornozelo. E ela começou a gritar. E a mãe dela me disse que ela não quer mais sair depois que anoitece. Desde que tudo aconteceu. Quer dizer que a menina ficou com medo dos orbes? Ah, sim, ficou. A história que o Ted nos contou é difícil de acreditar. Como isso vem acontecendo e a imprensa ainda não falou nada? Eu gostaria de entrevistar essa mulher que teve um encontro, mas Ted disse que ela está assustada demais para falar. Houve alguma morte que podemos relacionar diretamente a esses objetos? Tivemos um caso em que um fazendeiro e seu filho estavam sentados no campo uma tarde e viram uma pequena bola de luz. 3 labradores estavam deitados perto deles. E a esfera de luz deu um rasante sobre os cães e chamou a atenção deles. Voou em direção a um pequeno grupo de árvores. E os cachorros a seguiram. De repente, ele ouviu um terrível uivo vindo dos cães e correu até eles. A bola de luz tinha desaparecido e ele encontrou os 3 cães num tipo de poça gosmenta no chão. Quer dizer que os cachorros foram liquefeitos? Esta comunidade tem um sério problema. Para onde se vai quando é barbarizada por estranhas bolas de luz que fazem as crianças chorar e causam danos à vida das plantas e à vida do gado? Acho que o fato dos cachorros terem sido atraídos pela coisa é uma dica. Isso a coloca num nível totalmente diferente. O que você acha que são esses objetos? A única coisa que posso afirmar é que essas coisas são reais, sejam lá o que forem. Muitas testemunhas viram a mesma coisa e é algo físico. Por acaso estamos lidando com algum tipo de força maléfica? Eu acho que, baseado no que aconteceu, eles têm uma intenção malvada. O vídeo e a história que Ted compartilhou com a gente são incríveis. É preciso analisar o vídeo. Mas é interessante notar que a apenas 40 quilômetros daqui, houve um relato de orbes que apareceram à noite e também estão relacionados a uma presença sombria. Eu era empregado da patrulha rodoviária do Missouri. Certa noite percebi uma luz rodando à minha esquerda. Quanto mais longe eu ia, mais perto as luzes ficavam de mim. Doug Schultz tem 31 anos e é veterano da patrulha rodoviária de Missouri. Em um de seus turnos, ele testemunhou o mesmo orbe toda noite durante 1 ano. Muitos moradores da área também viram a luz que ficou conhecida como a Luz do Norte. Em dezembro de 1992, eu estava em Marshfield, passando pelo viaduto de saída 100. Então, eu percebi uma luz à minha esquerda. Era muito mais luminosa, maior e mais próxima de tudo que eu já havia visto. Segui a oeste na rodovia 38 e quanto mais longe eu ia, mais perto da minha viatura a luz aparecia. Estava bem perto e era muito grande. Então decidi parar o carro, desligar o motor e tentar ouvir algo dessa esfera. Parei com a porta aberta, peguei os binóculos e saí para dar uma olhada no objeto. Estava a não mais de meio quilômetro de mim e cerca de 2,5 a 3 metros de distância do chão, pairando logo acima da estrada. A minha viatura era equipada com spotlight, então eu decidi iluminar o objeto e ver o que poderia ser. Assim que eu lancei a luz sobre ela, a coisa saiu voando sem fazer barulho e desapareceu de vista, em menos de 1 segundo. Um amigo meu morava quase embaixo de onde a luz ficou pairando naquela ocasião, e ele era fazendeiro.
encontrou uma vaca morta na sede da fazenda. Essa vaca apresentava um corte de 45 centímetros no pescoço. Ela também teve parte do útero removido. Nós já investigamos mutilação de gado em que as testemunhas disseram que orbes foram vistos nas áreas em que os animais foram encontrados mortos. Tudo o que eu posso dizer é que a luz apareceu à noite durante esse período. E foi a mesma época em que houve a mutilação do gado. Então me diz qual a sua opinião sobre o que aconteceu nessa época. Bem, que eu queria saber. Será que o Orbes que Doug viu durante mais de um ano fazem parte de uma colônia que vem aterrorizando a Área X? Precisamos analisar o vídeo do local e tentar descobrir alguma pista do caso. Jim. Oi, Bill. Olá, obrigado Tudo bem? por receber a gente. Bem, eu analiso imagens de OVNIs há mais de 20 anos. E na última década a atenção tem se voltado para os orbes, porque é um objeto visto com mais frequência que os OVNIs em forma de disco. O Jim da Spectrum Video analisou centenas de vídeos de OVNIs e orbes. E o que o traz a esta investigação é o banco de dados criado em investigações anteriores. Um importante recurso na tentativa de determinar o que são esses objetos ou não. É como o banco de dados de digitais da polícia. Você tem imagens conhecidas como planetas, estrelas, luz de avião, sinalizadores. E quando encontramos um OVNI, extraímos os dados e tentamos achar um par. Em caso positivo, podemos dizer, bem, isso é luz de avião. Em caso negativo, então o objeto continua desconhecido. No vídeo de Ted Phillips, achei interessante que são duas luzes. Elas ficam paradas, uma é maior, a outra é menor. E então, elas se tornam três luzes. Podemos ter certeza de que essas luzes não são de um avião? Luzes de avião não ficam paradas desse jeito. O padrão da luz de avião é conhecido e são padrões específicos para o funcionamento da aeronave. Ele diz que não se tratam de luzes de avião e nem de helicóptero. Na opinião profissional dele, estamos diante de algo completamente diferente. Essas luzes são únicas. Temos uma luz que vai para frente e para trás. Uma luz, duas luzes. Uma luz, duas luzes. E isso dura vários e vários minutos. O Jim está analisando as imagens do Ted Phillips e diz que o vídeo não coincide com nenhum objeto como luzes de avião ou sinalizadores do banco de dados dele. Mas ele ficou intrigado com o que mostramos, o que significa que encontramos algo diferente. Então a gente pode dizer que definitivamente não há algum tipo de operação militar acontecendo lá. Não posso afirmar se é ou não é uma operação militar, mas posso dizer que não são sinalizadores. Pois as luzes não ondulam, não cintilam e não mudam. Se fizermos um gráfico, elas aparecem, permanecem e desaparecem. E como é o gráfico de uma luz qualquer? O gráfico mostra cintilações quadro a quadro. O tom vermelho, verde e azul varia em relação um ao outro e também ao brilho como um todo, em que a luminosidade varia. Então, gente, ouvimos muita coisa sobre orbes. Temos a história da menininha. E mesmo que não tenha sofrido lesões corporais graves, até hoje, como adulta, ela não sai de casa à noite sozinha na região. O que você faria se morasse numa comunidade em que essas bolas de luz viessem do nada e ameaçassem? Na verdade, fizessem você se sentir ameaçado e inseguro. Você contaria aos outros sem que eles achassem que você tá louco? Quer dizer, acreditariam em você? Essas histórias são incríveis, pois há sinais de inteligência por trás destes orbes. Mas é preciso lembrar que são apenas relatos orais. Sem examinar o local, eu ainda não tenho provas. A Área X não é o único lugar onde os OVNIs têm um efeito maléfico sobre os que os veem.
Existe outro local em que as testemunhas relatam orbes envoltos em uma presença sombria. E nós já investigamos esse lugar antes, Kokomo, Indiana. Vimos uma luz alaranjada. O que vi naquela noite não era nenhum tipo de luz que já tinha visto. Sabe, acho que temos de pegar essas informações e levá-las conosco até Indiana. Então tá, de volta a Kokomo. Vamos nos encontrar com Glenn Means, diretor estadual da MUFON de Indiana, e conversar sobre essas bolas de luz. Elas estão proliferando, mudaram um pouco, e queremos ouvir o que Glenn tem a dizer a respeito. Sobre aquilo que aconteceu em Indiana, sei que você investigou, pois a MUFON teve grande participação. Conte o que aconteceu. Durante 30, 40 anos, houve relatos de esferas, bolas de luz alaranjada no céu. Não se trata de qualquer luz, não são afetadas pela força da gravidade. Como piloto da Força Aérea, durante 20 anos, posso dizer que não se compara a nada com o que já vi antes. Glenn Means é um ótimo investigador da MUFON, uma rede de investigação de OVNIs. Atuou em missões secretas quando esteve na Força Aérea e foi para missões secretas. Então, conhece bem projetos secretos e as funcionalidades de uma nave convencional. Que tipo de evidência das bolas de luz alaranjada você conseguiu coletar? Tenho muitas imagens, gravações em fita de vídeo e muitas fotografias. Mas isso é o máximo de provas que consegui reunir. E eu pergunto, quando você vê esses orbes, olha para eles como se houvesse uma palpabilidade, uma qualidade física, ou são apenas manifestações de pura energia? Os orbes que vi não manifestam nenhum tipo de técnica. Olho para eles como se estivesse olhando uma esfera alaranjada com um brilho interno. Não é como algo que tivesse luzes por fora, mas dá para ver que a luz está vindo de dentro da esfera. Você já ouviu falar de algum tipo de inteligência por trás deles? Ou apenas se movem aleatoriamente? Este é um dos aspectos mais fascinantes dos orbes, pois eles mostram sinais perceptíveis de que estão cientes da nossa presença, bem como ficamos cientes da presença deles. A sensação que algumas testemunhas tiveram parece dar suporte a essa conclusão. Sensações de paz, de calma, mas outros relataram medo intenso. Ficaram assustados e outros ficaram morrendo de medo. Isso é bem diferente do que as testemunhas nos disseram ano passado. Desta vez o medo é real. E é difícil chegar até elas e conversar sobre o que vivenciaram. Nós localizamos uma das testemunhas que insistiu em não revelar sua identidade. Eu não conheço ninguém que viu o que eu vi. Eram rosa avermelhados e pulsavam. Iam de um lado para o outro, pareciam piscar e depois iam embora todos de uma vez. Eu contei para algumas pessoas sobre as luzes que vi no céu, mas eu não quero contar para mais ninguém. Estamos em Kokomo, Indiana, onde vamos nos encontrar com uma testemunha ocular. Ela trabalha na polícia, então não pode revelar sua identidade e prefere se manter anônima. Eu estava trabalhando aquela noite. Estava saindo de casa, eram cerca de 21 horas. E eu vi uma luz estranha pelo canto do olho ao norte, no céu. Achei que tinha algo de diferente, então eu continuei olhando um pouco mais. Ao sul havia outra luz piscando, vindo em direção à primeira luz. Até que um monte de luzes roxas, vermelhas, apareceram e formaram uma fileira. Você se lembra de quantas luzes havia no grupo? Acho que umas 7 ou 8. Eram como uma lua crescente, perfeitas. Não pareciam que iam cair, sabe? Elas ficavam paradas, todas do mesmo jeito. E você teve a impressão de que eram luzes separadas, independentes ou ligadas a um objeto sólido? Eram independentes. Eu não vi nenhum outro objeto.
Então eles ficaram no céu por Meio segundo, depois meio desapareceram. segundo e desapareceram. Eu ainda tenho sonhos com o que eu vi. Tento entender o que era, mas meus sonhos não fazem sentido nenhum. São só luzes passando no céu. As luzes continuam aparecendo nos seus sonhos? É um sonho, sempre o mesmo sonho. E quando você se lembra do sonho, qual a sensação que você tem? Sensação de medo. Estamos em Kokomo, Indiana, investigando uma presença maligna de OVNIs. Testemunhas dos orbes vivem com medo e relatam uma terrível intimidação psíquica, com estranhas premonições que não conseguem controlar. Muitos estão com medo de falar, mas conseguimos encontrar uma testemunha que aceitou conversar. Eles vêm em forma de luz e ficam parados no céu. Depois vão embora. Mas eu não sei o que são. Meu nome é Roger Lamberson e eu vi os orbes de luz. Vamos conversar com o Roger Lamberson, que viu os orbes na mesma noite da nossa testemunha anterior. Então é fato que algo está acontecendo nos céus de Kokomo. Quando vi as grandes luzes que eu já tinha visto antes, eu pensei que fossem sinalizadores. Aqui perto existe uma zona de operação militar e lançam sinalizadores. Eles vêm em uma sequência, um após o outro, depois somem na mesma sequência. Imediatamente depois eu vi luzes circulares. Pareciam estar ao redor de um tipo de veículo. Quantas luzes havia? Tinha umas 10 ou 12. E o senhor teve a impressão de que eram luzes de uma nave diferente ou eram todas partes de um objeto? Eu pensei que faziam parte de um objeto. E eles ficavam mais próximos que qualquer outra luz. Chegavam ao mesmo tempo e daí desapareciam. Eles faziam algum movimento juntos? Não. Parecia que eles ficavam pairando no céu? Era parecido com os orbes que vimos neste lugar. Eles aparecem e vão embora. O que temos aqui é uma aparição muito breve, à noite e a uma distância considerável. A luz que ele viu não tem características de voo que são normalmente associadas a uma nave não convencional. Principalmente essas bolas de luz sobre as quais ouvimos muitos relatos. Roger, o que você acha que são esses orbes? Eu não faço ideia. Eu sempre achei que eram extraterrestres e eu fico imaginando o que estão fazendo, o que querem conosco. Alguma coisa está acontecendo por aqui e ameaçando a segurança das pessoas, o que envolve visitantes indesejados e OVNIs em forma de OVNIs. Como você pode ter certeza de que se trata de um fenômeno genuíno em Kokomo? Eu tenho certeza que é genuíno. Eu sei que é algo que não pode ser explicado. Eu não sei o que é, mas existe algum fenômeno acontecendo nesta região. Este é um assunto ainda pouco explorado. Glenn Means convidou a MRIPA, equipe de investigação paranormal, para participar de uma vigília esta noite. Vamos apenas ficar parados observando o que eles fazem. Trata-se de uma união sem precedentes dos tradicionalistas investigadores de OVNIs com pesquisadores paranormais na tentativa de resolver o caso. Ao longo dos anos, ouvimos relatos após relatos que não se encaixam no imaginário convencional, com naves modernas e coisas do tipo. Foi por isso que começamos a buscar auxílio de pesquisadores como Jason e Rachel. Jason e Rachel são pesquisadores e investigadores de atividades paranormais e casos de objetos não identificados. A equipe possui várias câmeras térmicas usadas na investigação de fantasmas e outras atividades paranormais. Vamos ver se conseguimos registros em vídeo esta noite. Temos 3 câmeras infravermelhas de alta resolução posicionadas no local onde Glenn e outras pessoas me disseram que viram coisas estranhas. Coisas que mostram o espectro infravermelho geralmente atraem espectros infravermelhos, então é possível conseguir algum tipo de ação ou de contato.
Nosso objetivo é ficar aqui a noite inteira e ver se os orbes aparecem. As câmeras da M-RIPA são de alta sensibilidade e vão captar qualquer coisa que aparecer pela frente. Estamos vendo gotículas de chuva guiadas pela luz infravermelha. As gotas de chuva têm uma aparência específica que as pessoas às vezes dizem ser paranormal, quando na verdade é só chuva. Poeira também pode parecer, mas se for um orbe, tem uma aparência bem definida, que sabemos que não é água ou poeira. Vocês já captaram orbes com esse equipamento? Já, nós captamos orbes relacionados ao campo espiritual. Normalmente acontece em segundos. Nós pegamos o sistema de gravação e eu tenho sorte de conseguir captar em imagens fotográficas. Como é um orbe de verdade? Um orbe de verdade parece uma bola de eletricidade com um centro claro e transparente. Não há explicação para isso. É uma anomalia sem fontes de causas conhecidas. Como podemos ver nos monitores, a chuva diminuiu um pouco, mas ainda vemos as gotas caindo. Vamos deixar o equipamento ligado pelo resto da noite e ver se conseguimos captar alguma coisa. Esta é uma oportunidade rara, com 3 câmeras ligadas. Se eles resolverem aparecer, é melhor que se mostrem agora. Foi uma noite longa e lenta, e não vimos nada que não fosse explicado como poeira, estrelas ou aviões. Mas foi uma experiência muito interessante com a equipe paranormal, e certamente vamos repetir algum dia. Acho que foi muito proveitoso em Indiana. Ouvimos muitas histórias. E agora vamos para Fênix, onde fomos soterrados com centenas de relatos. As pessoas estão vendo orbes em todos os lugares. Como em Kokomo, já investigamos Fênix uma vez e não ouvimos nada das testemunhas sobre medo e pesadelos. Alguma coisa mudou, e eu estou intrigado com esses relatos de OVNIs que resolveram ser malvados. Eu não sei se estamos falando de um tipo completamente diferente ou então se os orbes podem ser anjos e demônios, sabem? O fato de serem malvados e benevolentes ao mesmo tempo. O Arizona é um dos lugares com maior incidência de relatos de OVNIs e, recentemente, orbes. Muitos relatos são de bolas de luz alaranjada parecidas com os orbes na área X. As pessoas afirmam que há uma conexão psíquica com esses orbes. Certa vez eu senti um medo terrível perto de um orbe. É uma sensação que nunca mais quero vivenciar. Kristen Dickey tirou fotos incríveis de orbes em Casa Grande, Arizona, próximo ao antigo observatório de Hohoku. Ela nos disse que sentiu uma presença ruim que se manifestou em premonições maléficas seguidas por aparições reais de orbes. Que tipo de sensação você teve? Bom, foi uma sensação de entusiasmo, uma certeza de algo. E me senti feliz com essa presença. E isso você sentiu antes da aparição? É, no dia 10 de setembro houve uma grande tempestade o dia todo. E eu senti essa coisa, então eu saí, comecei a tirar fotos e em cima de um relâmpago eu vi um OVNI. Christine fotografou este orbe durante uma tempestade perto das ruínas de Casa Grande. É uma fotografia incrível. Não tenho certeza do que é, mas é interessante captar um orbe próximo a um local sagrado. Eu vi um orbe, mais ou menos deste tamanho, um pouco maior que uma bola de basquete. Este orbe desceu pelas colinas, parou na casa vizinha, passou pelas árvores e parou a 1 metro de mim. A coisa rodava, ia para frente e para trás, como se me analisasse. Eu estiquei a mão para tocá-lo e ouvi uma voz clara, como a luz do dia, que disse: "Não encoste ou você morre." Estamos no Arizona falando com testemunhas que viram orbes e sentiram a presença sombria. Em um dos casos, o orbe parou em frente à testemunha e a enfrentou.
Eu estiquei a mão para tocá-lo e ouvi uma voz clara como a luz do dia que disse: não encoste ou você morre. Puxei a mão de volta e depois eu só me lembro que eram 11h30 da noite. Eu estava deitada de costas na cama e eu levantei gritando muito alto. Não tenho a menor ideia do que aconteceu. Eu tenho a impressão que quando eu deitei, eu peguei no sono. E eu tive um sonho muito estranho. A história dela é parecida com o testemunho que o Ted Philip contou. As pessoas foram intimidadas, ameaçadas e até atacadas. Nenhum dos relatos é como este, mas todas as histórias são realmente intrigantes. Eu guardei para mim, mas a minha vizinha foi em casa e disse que estava brava com o marido, pois ele nunca acreditava em nada que ela dizia, principalmente sobre aquela bola de luz verde. E eu falei: o que disse? E ela falou: naquela noite estava voltando do serviço quando vi uma luz verde descendo das nuvens, passando pelas vizinhanças e desaparecendo nas árvores. Este é um exemplo da presença sombria que cada vez mais ouvimos e tem relação com a aparição de orbes. Infelizmente, uma fotografia não é evidência suficiente para investigar, mas temos alguém que tem vários orbes captados em fitas de vídeo. Acho que tem uma relação com esses orbes. Eu tenho visto e testemunhado há muito tempo. Sou Jeff Willis e tenho uma ligação com esses orbes. Oi, Jeff. Oi, tudo bem, Pat? Tudo bem, e você? Quanto tempo? Jeff Willis é um dos cinegrafistas de OVNIs mais ativos do Sudoeste. Ele já captou em imagens dezenas de incríveis OVNIs, entre eles muitos orbes. Na verdade, uma das maiores aparições aconteceu enquanto eu estava perto dele, registrando Jeff em ação. Na verdade, venho filmando orbes e OVNIs aqui no Vale de Fênix desde 1995, há mais tempo que qualquer pessoa. Vimos os orbes brancos durante o dia e os vermelhos à noite. Luzes vermelhas, verdes, azuis e por aí vai. Jeff nos disse que o motivo de ter captado tantos orbes em vídeo em Phoenix não foi por acidente. Ele se dedica a vigiar o céu e teve sorte muitas vezes. Ele também relata estranhas premonições antes de ter visto os orbes. Eu tenho um sentimento estranho pouco antes de eles aparecerem. Eu penso: vai lá fora, eu vou lá fora. E alguns minutos depois, alguma coisa aparece. Como uma mensagem mental? Isso. Eles querem que esteja lá? Exatamente, isso mesmo. Na verdade, quando eu estava na montanha com vocês e filmei as 4 luzes indo para a direita, você pegou o Pat? Foi engraçado, porque eu estava parado ao lado do Pat e alguma coisa me disse: vira e aperta o REC da filmadora. Eu peguei a filmadora na hora e elas começaram a se mover e eu dei zoom e consegui captar as imagens. Estou vendo uma série de luzes ali. Peguei. Estão se movendo. Qual o tamanho dos objetos? Eu posso dizer para vocês que talvez eram menores que esses jatos que nós vemos passando no céu. Pareciam grandes bolas de luz pairando no céu muito lentamente. O que você acha que estamos investigando? O que você acha que são esses objetos? Olha, cara, para falar a verdade, eu não sei. Parece que esses orbes que Jeff Willis está filmando são muito parecidos com aqueles vistos por testemunhas em Missouri e Indiana. Mas haveria uma presença maligna neles ou seria algo mais benevolente? E como têm sido as aparições ultimamente? A atividade está cada vez mais frequente e mais intensa. Os objetos aparecem cada vez mais próximos e voando mais baixo. Isso coincide com o que o Ted Phillips disse sobre os orbes descendo do céu e pairando acima do solo. Vamos levar as imagens do Jeff para o Jim analisar. Essas imagens feitas por Jeff Willis são as mais interessantes que eu já vi, por causa do tipo de luz e da estrutura aparente. Temos um programa usado para medir o relacionamento das luzes
umas com as outras, e com um ponto de referência no chão. Estas aqui têm uma estrutura, têm uma borda, parecem outros objetos estruturados e em formato de V que vimos de dia e à noite. Jim nos contou que os orbes de Jeff Willis são, na verdade, naves triangulares em forma de V ou coisa do tipo, o que bate com a descrição de Roger Lamberson de Indiana. Parece que há um padrão estabelecido no que se refere às aparições dos orbes. O reflexo, analisado no teste de filtro emissor de luz que fizemos, diz que eles não refletem o Sol, mas emitem luz. Esta é a chave para conhecer esse objeto em particular, que é um emissor de luz, não um refletor. Qualquer luz mais forte ou mais tênue tem uma luminosidade ao redor. Jim nos lembrou que qualquer tipo de fonte de luz tem um efeito brilhante quando filmado em vídeo. Mas esses orbes não parecem ter luminosidade, e isso é curioso. Quer dizer que eles emitem uma luz própria, mas não parece ser a mesma luz que geralmente vemos em imagens de aeronaves convencionais. Este objeto tem o mesmo padrão de luz aparecendo e desaparecendo nos outros vídeos que assistimos. Se fizermos um gráfico e compararmos com as outras aparições de orbes, o gráfico será parecido, se não idêntico. O vídeo do Jeff é muito parecido com as imagens que o Ted Phillips nos mostrou. Os dois parecem estar gerando sua própria luz e nos fazem pensar em uma nave com inteligência. E o Jim falou sobre um padrão interessante que ele vem observando com os orbes do Arizona. Este mapa vai chamar a atenção de vocês. É de diferentes partes do Arizona que são locais sagrados, alguns com petróglifos incrustados. E estão ao redor de locais onde as pessoas relataram ter visto ou filmado orbes. Eu sugiro que vocês vão até esses locais e levem com vocês alguém que entenda de petróglifos, para ver se eles têm algum orbe por dentro. Depois, comparem com algumas imagens feitas recentemente ou que sejam mais antigas desses orbes. Estamos aqui no Arizona investigando os fenômenos dos orbes. E conseguimos uma pista que talvez essas esferas estejam por aqui há muito mais tempo do que pensávamos. Olha quem está aqui, gente. Olha quem veio nos ver. Giorgio. E aí? Giorgio é redator da famosa revista Times. Ele é um dos mais célebres peritos em locais sagrados, arqueoastronomia e teoria dos antigos astronautas do mundo. E ele veio até Fênix para ajudar na nossa investigação. Nós ficamos sabendo que os orbes que estamos investigando têm, de alguma maneira, uma relação com essas montanhas e esses petróglifos e com as pessoas que aqui moravam, com os povos que aqui habitavam há milhares de anos. Parece que se esses orbes se reuniam ao redor desses lugares sagrados em especial, a pergunta é, o que realmente aconteceu muito tempo atrás? Esses petróglifos não existem só aqui nos Estados Unidos, mas também na América do Sul, Europa, África, no mundo todo. Eu sempre fiquei muito intrigado com a semelhança indiscutível entre os diferentes locais em que podemos encontrar petróglifos. O que você acha que veio primeiro? Os orbes e a atividade de OVNIs ou os locais sagrados? Com certeza existe atividade de OVNIs, pois é o que dizem as lendas nativo-americanas. Toda a história da sua civilização, se não do planeta inteiro, nasceu dos deuses, ou como eles os chamam, os Katinas, os professores do céu, aqueles que sabem tudo. Dizem que os Katinas ensinaram tudo que os nativo-americanos sabiam. É interessante saber que eles viram coisas no céu que não conseguiam explicar. Mas é provável que os meteoros e os movimentos celestes pregassem peças neles, e eles interpretaram errado.
E aqui estamos. Olhem bem essas pinturas, esses petróglifos neste paredão de pedra. A espiral é um desenho visto com bastante frequência em muitos desses paredões, e alguns sugerem que se trata basicamente da representação da espiral da nossa galáxia. Sempre nos dizem que é coincidência, mas eu discordo. Pois alguém, ou os Catinas, ensinou aos nativo-americanos a cosmologia de nosso próprio sistema solar. O que temos aqui é a figura de dois seres humanos. Eles estão apontando para o céu. E aqui em cima temos dois orbes que estão flutuando acima deles, o que geralmente é relatado sempre que essas esferas aparecem. Os Catinas, os professores do céu, também faziam aparições e ensinavam a humanidade sobre matemática, agricultura, engenharia, um monte de coisas diferentes. Giorgio disse que os antigos nativo-americanos viam orbes ou OVNIs e que eram naves visitantes de outro sistema solar. É possível que seus descendentes sejam os mesmos orbes que nós vemos hoje. Qual tribo indígena é nativa desta área? A tribo Hohokam, que significa os desaparecidos, pois é exemplo dos Hazazi, eles desapareceram misteriosamente. E tudo o que restou foi paredes como esta aqui. O desafio, na verdade, é decifrar o que os antigos tentam nos dizer. Nós sabemos que a tribo Hohokam, que gravou esses petróglifos e construiu esse observatório milenar em Casa Grande, aparentemente desapareceu da face da Terra. Será possível que a mensagem desses desenhos tenha a ver com seu desaparecimento? Qual a relação entre esses petróglifos e os orbes dos quais estamos falando? Se eu acho que os orbes de luz são alguma coisa espiritual da natureza, não. Eu acho que são extraterrestres de carne e osso. E nossos ancestrais interpretaram errado essas visitas como divindades da natureza, embora não fossem isso. Há tanta gente falando tanta coisa diferente sobre o que elas pensam dos orbes. Eu acho que são fenômenos naturais acontecendo em todo o planeta Terra. Eu não ficaria surpreso se daqui a 50 anos tivermos uma explicação científica para essas bolas de luz. A razão do aumento da quantidade de aparições de orbes e registros em vídeo é que as pessoas sempre estão com uma filmadora ao alcance. As pessoas estão vendo orbes que talvez protejam o nosso planeta. E quando saímos da linha, eles vêm e mandam uma mensagem para ter certeza de que vamos entrar de volta nos trilhos. Parece que está acontecendo um nível de comunicação psíquica aqui que envolve os sonhos. E as premonições são tão perturbadoras para os humanos porque perdemos a capacidade de confiar nos nossos sentidos. E eu acho que precisamos ouvir o que esses orbes estão dizendo. Se o povo Hohokam se foi com os orbes, não é bom sinal para o nosso futuro. A gente tem essa relação que não é nova e está acontecendo hoje nos locais que Ted Philip indicou. E tem a história da garotinha que ficou frente a frente com um orbe. Então alguma coisa está acontecendo. Mas uma coisa é clara, os orbes foram nosso passado e serão nosso futuro. E se continuarmos procurando, talvez encontremos algo. Eu acho que a presença sombria é um aviso de que o fim já começou. Temos ignorado esses contatos há centenas de anos. E talvez agora que as evidências começam a surgir, nós finalmente entendemos que não estamos sozinhos no universo. E é melhor prestar atenção nesses eventos que há muito tempo são registrados ou teremos um destino semelhante ao de nossos ancestrais.